Colossenses capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Colossenses. E Colossenses, o capítulo 1 e o capítulo 2, eu havia dito que Paulo está falando da preeminência de Cristo. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses, Paulo está falando da soberania, da preeminência de Cristo Jesus. O capítulo 3 e o capítulo 4, ele está falando da prática do Evangelho. Então, quando nós lemos agora o capítulo 3 e o capítulo 4, tenha em mente que Paulo agora está dando instruções para que a igreja colossense pratique o que ela ouviu do apóstolo Paulo. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4 é a prática. Por que ele está fazendo isso? Porque a igreja colossense, no capítulo 1, eu expliquei para vocês que ela entendeu a graça de Deus. Ela compreendeu, então para ela era fácil praticar, porque ela entendeu. Então Colossenses no capítulo 3 tem em mente que Paulo está falando, dando ênfase naquela questão da prática. Semana passada, no capítulo 2, quando eu expliquei o capítulo 2, eu expliquei o capítulo 2, o versículo 9, quando Paulo diz assim: nele habita corporalmente. Eu expliquei porque que Paulo pegou o verbo habitar, porque era um conceito que o judeu tinha, que Deus escolheu esse verbo habitar para mostrar a sua presença. Eu dei 3 exemplos, um no Velho Testamento e 2 no Novo. Eu dei o exemplo no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus disse assim: construam para mim um tabernáculo, e desse tabernáculo eu vou habitar. Aí ele escolhe esse verbo habitar: eu vou habitar no meio de vós. Aí quando João escreve o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, João olha para Jesus e João diz assim: porque nele habita, a mesma expressão, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando João escreve Apocalipse, na visão que João teve, João diz assim: eis o tabernáculo de Deus, e Deus mesmo habitará com eles. Então é o mesmo verbo usado que Paulo usou no capítulo 2, versículo 9, dizendo: porque nele habita corporalmente. Essa expressão para o judeu tinha muito significado. Agora, quando nós lemos o capítulo 3 de Colossenses no capítulo 3, Paulo agora está falando da prática. Agora, o que significa praticar o Evangelho e como que se pratica o Evangelho? Como que se pratica a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é praticada de que forma? Aí nós vamos entender algumas coisas aqui. Então vamos lá. Colossenses no capítulo 3, versículo de número 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Veja o que diz o texto aí. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Observe que Paulo usa mais uma vez o verbo habitar, agora com relação à palavra de Cristo. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ora, se o tabernáculo era a referência da presença de Deus, que Deus habitava entre eles, se Cristo é a referência da presença de Deus, a encarnação de Deus, por que Paulo disse o que disse com relação à palavra de Deus? Porque todos nós queremos sentir a presença de Deus. E como que se sente a presença de Deus? Não é com sentimento. Se sente a presença de Deus com a palavra de Deus habitando em nós. Então, o critério que Deus estipulou para colocar paralelo à sua presença, agora Paulo diz que foi a presença de Deus. E Paulo diz assim: habite a palavra de Cristo em vós. Então nós queremos Deus. E qual é a forma que nós vamos experimentar Deus? Quando a palavra de Deus habitar em nós. Quando ela encontrar a mesma habitação que Deus encontrou no tabernáculo e na pessoa de Cristo Jesus. Aí ele diz: habite. Aí ele coloca um adjetivo de qualidade. Aí ele diz assim: habite ricamente. Habite ricamente.
Há um tempo atrás, alguns dias atrás, teve a inauguração daquele filme dos Vingadores Ultimato. Em uma semana, o filme bateu o recorde de $1 bilhão. Em 7 dias, o filme arrecadou $1 bilhão. Imagine você o que você não faria com $1 bilhão na sua conta. Imagine o que você não faria, o que você não compraria com $1 bilhão na sua conta. Você iria resolver a sua vida em todos os sentidos, financeiramente falando. Você iria deixar dinheiro para a sua terceira, quarta, quinta, sexta, não sei quantas gerações para frente, se soubessem gastar. Você iria resolver a vida de muita gente. Você ia poder comprar o que você quisesse. Uma pessoa quando tem dinheiro, o dinheiro chama a atenção. Uma pessoa quando tem dinheiro, ela tem qualidade de vida, ela tem qualidade de roupa, ela tem qualidade de carro, ela tem qualidade. O dinheiro chama a atenção, o dinheiro mostra que aquela pessoa tem uma qualidade de vida. Ela se veste melhor, ela come melhor, ela vive melhor. Então uma pessoa que tem dinheiro, ela passa a viver uma vida diferenciada. O dinheiro facilita coisas. O dinheiro facilita a chegada, o dinheiro facilita você chegar em determinado lugar, o dinheiro facilita você viajar. O dinheiro te dá primeira classe em avião, o dinheiro te dá hotel de 5 estrelas. Uma pessoa que tem dinheiro, que é rica, ela tem facilidade na vida. Isso é inegável. Agora imagine uma pessoa que habita nela ricamente a palavra de Cristo. Ela é uma pessoa diferente. Ela tem um olhar diferente da vida e das coisas. E Paulo então diz, olha, vocês querem praticar o Evangelho? Pratique de que forma? Não é com rito, não é com dogma, não é com ritualismo, não é com práticas religiosas. Vocês vão seguir o Evangelho e praticar o Evangelho, deixando com que a palavra habite, e ela tem que habitar ricamente em vós. Pessoas na Bíblia que tiveram a palavra de Deus, que habitaram nelas ricamente, foram pessoas diferenciadas, foram pessoas diferentes. Elas mudaram o ambiente na qual estavam inseridas, mudaram culturas, mudaram sociedade, mudaram vidas de pessoas, elas mudaram. Agora, se você continuar vendo o versículo 13, Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Aqui está uma qualidade divina que nós desdenhamos, que nós ignoramos, que é aconselhar. O quanto que não é bom você receber conselhos de uma pessoa que é rica em sabedoria e rica na palavra de Deus. O quanto que não é importante você receber conselhos, só que na nossa cultura nós desprezamos conselhos. A nossa cultura diz assim, se conselho fosse bom, não seria dado. Então, na verdade, nós temos um certo desprezo pelo conselho. Só que conselho é uma qualidade divina. O conselho, aconselhar pessoas, é uma qualidade divina. Porque quando Isaías escreve sobre Jesus, Isaías diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Nós esquecemos desse adjetivo, nós esquecemos dessa qualidade, que Deus dá conselhos para as pessoas. Deus tem prazer em dar conselhos. Agora, uma pessoa que é cheia da palavra, que é rica das escrituras, que é rica de conhecimento, que é rica de conhecer, não é o livro, mas de conhecer a palavra, que sabe que isso aqui fala, que sabe que isso aqui é vivo e eficaz, ela sabe dar conselhos. Um reino no Velho Testamento foi destruído praticamente por causa de um mau conselho. Que foi um dos filhos de Davi que recebeu um conselho de um amigo para violentar a sua irmã. E isso fez com que o reino de Davi dividisse por causa de um mau conselho. Agora imagine uma pessoa que é rica, que habita nela ricamente a palavra de Deus, que habita ricamente as escrituras, a palavra de Cristo, e essa pessoa dando conselhos. O problema é que nossa geração, a nossa época, acredita nas escrituras. Se eu perguntar aqui, quem que acredita na Bíblia?
todo tipo de crença nas Escrituras, mas há crença, todos nós acreditamos, em medidas diferentes, mas nós acreditamos. Há quem acredita apenas no Novo Testamento, há quem acredita apenas no Velho, há quem acredita no Novo e no Velho, há quem acredita apenas em parte, mas nós acreditamos em medidas diferentes, mas nós acreditamos na palavra de Cristo. Mas Deus não quer pessoas que acreditem na palavra de Cristo. Deus quer pessoas que se deixam habitar pela palavra de Cristo. É diferente. Deus não se contenta e não está interessado em crença mental, em aceitação mental da palavra de Deus. Isso é apequenar. Deus está interessado em pessoas que se permitam ser habitadas pela palavra de Cristo. Por isso que ele diz, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Agora, uma pessoa que é habitada pela palavra de Cristo, ela começa a dar indicativos de que ela foi habitada, ela está sendo habitada pela palavra de Cristo. Quais são esses indicativos? O versículo 13 começa a dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Pessoas que têm a palavra de Deus, que habitam nelas, elas louvam a Deus. A vida delas tem sentido, elas entendem que elas são para louvar a Deus. E Paulo continua dizendo, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais. Aí vem uma das qualidades importantes da presença da palavra de Cristo em seus corações. Ele diz, com gratidão em vossos corações. Pessoas que são habitadas ricamente pela palavra de Cristo são pessoas que têm gratidão no coração. Elas não se sentem vítimas da vida, elas não se sentem vítimas de Deus, elas não se sentem vítimas da sociedade, elas são gratas a Deus. Elas têm gratidão no coração. Gratidão não implica em você não entender o porquê que certas coisas acontecem em você ou com você. Gratidão não significa ignorância ou ficar de modo tapado e aceitar tudo de bom grado. Não é isso. Nós não precisamos achar que gratidão tem a ver com você. Não. Mas pessoas que têm uma vida que são habitadas pela palavra de Cristo, elas têm gratidão. Elas entendem o poder da gratidão. Elas são gratas a Deus. Assim como Jó. Jó é um dos maiores exemplos na Bíblia de uma pessoa que tinha gratidão em seu coração. Ele era grato. As notícias que chegavam para Jó sobre as tragédias que o acometeram, as 3 notícias que chegaram para ele, sempre quem trouxe as notícias, primeiro que foi um diálogo entre Deus e o diabo. E foi o diabo quem disse para Deus, olha o teu servo Jó. Ele te glorifica porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor faz tudo para ele. Ele vai te glorificar mesmo. Aí Deus disse, você pode fazer o que você quiser com Jó, menos tirar-lhe a vida. Quem fez o que fez com Jó foi o diabo. O diabo foi lá e acabou com a vida de Jó. Aí todas as vezes que chegava a notícia de que ele perdeu tudo que ele perdeu, e quando ele perdeu os filhos, todas as vezes que chegou a notícia, quem trouxe a notícia disse assim, veio da parte de Deus. Não foi da parte do diabo. Pode ver, o livro de Jó que diz, veio da parte de Deus. E todas as vezes que vinha uma notícia ruim para Jó, quem dava a notícia dizia, veio da parte de Deus. E Jó dizia, Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Aí quando veio a doença, que ele ficou literalmente doente, colocado a certos quilômetros de distância por causa do mau cheiro da sua doença, a sua mulher dizia, blasfeme contra Deus, para que você morra em paz. É insuportável essa vida que você está vivendo. Blasfeme contra Deus. E ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive.
Isso é gratidão. É um coração de uma pessoa que era habitada pela palavra de Deus. A mesma coisa foi com Abacuque. Abacuque, ele não entendia por que a sociedade dele estava tão corrompida e maquiavélica. Abacuque não entendia. Se você ler Abacuque, no capítulo 1, Abacuque faz perguntas para Deus e ele coloca como se estivesse colocando Deus no canto da parede, dizendo: não te importas, não te importas, não te importas, não te importas. Aí ele tem uma expressão em português que foi traduzida em português assim: a tua lei se afrouxa. Ele dizendo para Deus: a tua lei se afrouxa. Só que em hebraico não é lei afrouxa, é Torá. Ele está dizendo: a tua palavra se afrouxa. Ela é conivente, ela faz conivência. Aí Abacuque no capítulo 2 diz: eu vou orar e falar com Deus até que ele me responda. E Deus não responde à oração de Abacuque. Deus apenas diz: o justo viverá pela fé. Aí ele entra no capítulo 4 e ele diz assim: isso é um coração de uma pessoa grata. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu todavia espero no Senhor, porque eu sei que Ele me faz andar altaneiramente. Isso é fruto do quê? Isso é fruto de um coração grato. É alguém que entendeu que a palavra de Cristo habitava nele e diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Aí Paulo diz assim: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Quando a palavra de Cristo habita, quando ela acha morada, é aquela parábola que eu contei semana passada sobre a parábola do semeador. Que Jesus, contando a parábola do semeador, ele disse que a semente caiu em determinado solo, mas eles não brotavam. Aí eles não entenderam e eles perguntaram por que dessa parábola, e Jesus disse: a semente é a palavra, o semeador é Deus, o solo são os corações. A semente vai cair em certos corações, e no coração que a semente achar profundidade, ela vai frutificar a 100, a 60, a 30 por 1. Isso é sintomático. Pessoas que são habitadas ricamente pela palavra de Cristo, elas vão produzir a 100, a 30, a 60 por 1. Isso é automático, isso é sintomático. Isso aí é como 2 e 2 são 4. Isso é natural. Sem esforço nenhum, sem forçação de barra nenhuma. Elas vão frutificar. Nós queremos ser abençoados, mas nós não queremos ser habitados. Porque quando a palavra de Deus habita em nós, algumas coisas têm que serem deixadas de lado. Algumas coisas têm que serem deixadas de lado. E quando você lê o capítulo 3, Paulo começa a enumerar algumas coisas que precisam de serem deixadas de lado. O capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, paixão lasciva, desejo maligno. São aquelas pessoas que desejam malignamente as coisas e pessoas. E elas fazem qualquer coisa para alcançar. E ele diz: e a avareza, que é idolatria. Por que Paulo vincula avareza com idolatria? Na nossa cultura, a avareza é uma pessoa pão dura. Na nossa cultura, a avareza é o pão duro. Na cultura judaica, a avareza é uma pessoa que ama bens materiais como se ama uma pessoa. Por isso que ele diz que é idolatria. Idolatria é serviço. Idolatria, latria é serviço. Então, é alguém que serve o dinheiro. É alguém que serve bens materiais. Não é pecado gostar de dinheiro. Pecado é amar o dinheiro. Gostar nós podemos, amar não. Porque amor é para dedicar a Deus e é para dedicar às pessoas. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo.
Amor se canaliza em duas pessoas. Deus, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. É o que Jesus disse. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor a gente dá para Deus e a gente dá para pessoas. Gosto a gente dá para coisas. A gente gosta de coisas. Aí Paulo diz, um homem que não tem a palavra de Cristo habitando nele, ele vai inverter valores. Paulo não está proibindo o prazer, mas o prazer às custas da prostituição e da impureza. A palavra impureza no grego é porneia, que daí nasceu a palavra pornografia, que é a segunda maior indústria nos Estados Unidos, que é a pornografia. Ela gera economia, e Paulo está dizendo desejo maligno e avareza, que é idolatria. O homem serve essas coisas. Quando a palavra de Deus não habita ricamente no coração do homem, o homem vai por esse caminho. Ele vai para a prostituição externa e interna, ele vai para a idolatria, ele vai para a avareza, ele vai para essas coisas. Ele vai porque o coração do homem, como diz Jeremias, é desesperadamente corrupto. O coração do homem vai. Por isso que Paulo diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações, porque vocês vão ter gratidão. Gratidão com aquilo que vocês têm e gratidão por aquilo que vocês não têm. E ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E eu vou terminar dizendo um outro versículo. O versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade. Uma pessoa que habita a palavra de Cristo, ela não tem maldade em seu coração. Existem pessoas más, elas são más por natureza. Elas são ruins, elas querem o mal das pessoas. Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: haverá tempos em que os homens serão inimigos do bem. Inimigos do bem, e Paulo está dizendo maldade, ira, indignação, maldade, maledicência. São aquelas pessoas que têm prazer em falar mal da vida dos outros. É o maledicente, é aquele que sente prazer em ver a desgraça do outro. Por isso que ele diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vós, para que vocês não sejam assediados por esses sentimentos. E ele continua dizendo, ele não para. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. A mentira destrói reinos, a mentira destrói famílias, a mentira destrói relações, a mentira destrói vidas. Não mintais uns aos outros. O que acontece com pessoas que têm a palavra de Cristo habitando ricamente nelas? Veja o que diz o versículo de número 10. E vos revestistes do novo homem. Aí há uma novidade de vida. Revestistes do novo homem, que se refaz. Uma pessoa que habita a palavra de Deus ricamente em seu coração, ela se refaz todos os dias. Se refaz todos os dias. Todo dia é uma oportunidade de começar do zero. Todo dia. Que se refaz em que mais? Que diz o texto? Leia aí. Que se refaz em... Para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele se refaz em pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que ele quer dizer com isso? Ele se refaz
A pessoa que tem a palavra de Deus habitando em seu coração se refaz, e ele se refaz em pleno conhecimento, se conhece, conhece as pessoas e conhece a Deus, se refaz em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está dizendo? A pessoa que tem a palavra de Cristo habitando em seu coração, essa pessoa passa uma imagem. Nossa cultura diz, a primeira imagem é que fica. Não é o que diz nossa cultura? A imagem diz tudo. Você vai pedir emprego, você não vai vestir de qualquer jeito, de camiseta, com caveira, rasgada, você vai bem vestido. Você põe a sua melhor roupa, seu melhor perfume, corta o cabelo para você passar uma imagem. Você vai a um casamento, você não vai de bermuda e chinelo, porque casamento é um lugar de imagens. Você vai bem vestido, você compra roupa, faz uma pequena dieta, vai na costureira, não é isso? Faz ali uma maquiagem, passa um perfume, dá um tapa no visual para dar uma disfarçada. Você quer passar uma imagem. Nossas fotos de perfil, quais são as nossas fotos? São aquelas fotos quando a gente está acordado, com o olho inchado? Não, são as fotos que a gente acha que são as melhores. A gente põe para a gente mostrar uma boa imagem. Imagem é tudo. Agora, uma pessoa que tem a palavra de Cristo habitando ricamente nela, ela tem uma imagem, ela passa a imagem segundo a imagem daquele que o criou. Ela tem a imagem de Cristo. Ela passa a imagem de Cristo para as pessoas. As pessoas olham para elas, não veem o assembleiano, não veem o batista, não veem o presbiteriano, não veem o católico, não veem o metodista, não veem o espírita, não veem denominação. Elas veem Cristo. É diferente, está desculpado. É diferente. Pessoas que veem, as pessoas que são habitadas pela palavra de Cristo, elas são vistas e elas se refazem. Elas são diferentes. Então o capítulo 3, a prática do Evangelho é aquela prática que nos leva a deixar a palavra de Cristo habitar em nós. E quando ela habita em nós, algo diferente é percebível. A natureza humana morre, eu tenho um coração grato e eu me pareço com Cristo Jesus. Já viu quando te compara com alguma pessoa bonita? Já viu isso? Você já foi comparado com alguém bonito ou com alguém de televisão? Já? Ah, você parece o fulano da novela. É mesmo? Já te compararam com alguém assim? Agora, já viu quando te compararam com uma pessoa feia? Tanto que você ficou triste? Nossa, você parece o fulano. Já viu quando deram um apelido que era um apelido de uma pessoa feia ou esquisita, seja de revista ou de cinema? Tanto que você ficou triste? Porque ninguém quer ser comparado com uma coisa feia. Nós queremos ser comparados com coisas boas, com pessoas bonitas. Agora, por que você não se parece com Cristo? Existe uma imagem melhor do que Cristo para você ser comparado? Não é na vestimenta, mas é no comportamento. Então se pareça. A sociedade precisa, não é de religiosos. Tem demais, está demais, chega. Nossa, já está saturado. A sociedade não precisa de mais um católico, a sociedade não precisa de mais um evangélico, a sociedade não precisa de mais um presbiteriano, a sociedade não precisa de mais um batista, a sociedade não precisa de mais um assembleiano, a sociedade não precisa de mais um espírita, a sociedade não precisa de mais um ateu, a sociedade não precisa de mais um crente, a sociedade precisa de uma pessoa que se pareça com Cristo. É diferente. A sociedade clama e carece de pessoas que se parecem com Cristo. Se esforce para parecer com Cristo. Isso é dignificar o ser humano. Se esforce para se parecer com Cristo. Se esforce para ser segundo a imagem daquele que o criou. E você vai se refazer todos os dias. Faça isso para você ver. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você será uma pessoa melhor. Aí você vai se olhar no espelho e você vai dizer assim: por que eu habito nesse corpo? Você se perguntou isso?
Essa é uma pergunta muito recorrente. Por que eu nasci com essa cara? Por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu nasci com essa cor? Por que eu nasci com esse corpo? Por que eu nasci com essa família? Por que eu nasci assim? Pessoas que são habitadas pela palavra de Cristo, elas deixam de fazer essa pergunta. Por que eu nasci nesta casa? Por que eu tenho os filhos que tenho? Por que aconteceu o que aconteceu? Porque elas têm gratidão. Gratidão não é aceitar tudo de cabeça baixa. Gratidão é tentar entender o porquê das coisas e segue na conclusão dizendo o seguinte: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o coração de pessoas que habitam, que têm a palavra de Deus habitando ricamente em seus corações, sabendo que todas as coisas cooperam. Eles não são vítimas, não são frutos do acaso. As coisas caminham para todas as coisas cooperarem para o meu bem. Então que Deus te abençoe. Que você aceite esse desafio de ser habitado ricamente pela palavra de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar, vamos pedir para que Deus habite. Vamos orar pela Cleidiane, que está comemorando o aniversário, 100 anos, não é fácil chegar. Ai, 100 anos, tem 100 anos. Maravilhoso. Por que eu vim aqui? Porque você quer aparecer. Ah, eu tô lá. Então chega aqui do lado, vamos orar. Apareça. Ai, logo você tem que falar lá, pessoal. Vamos orar pela nossa irmã Cleidiane, que está sábado, estará comemorando o aniversário, mas nós estamos comemorando hoje o aniversário dela. Né? Então, Deus te abençoe, viu? Amém. Deus te abençoe. Vamos pelo Marinho também, né? Pelo Marinho, que está viajando ainda? Paulo também viajou hoje. O Paulo também viajou. Então vamos lá, Marinho, Paulo e a Cleidiane. Quem mais? Deus sabe, né? Eu esqueço, então, mas Deus sabe. Vamos orar. Bom Deus, graças te damos, porque o Senhor é o Deus da vida. É o Deus que nos permite, ó Deus, vivermos a nossa vida com alegria. E nós te pedimos agora, pela nossa irmã Cleidiane, que o Senhor está concedendo a ela mais um ano de vida. Amém. E que essa data se repita, que essa data multiplique, que essa data seja, que ela tenha uma vida longa e feliz. Que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe sua casa e a abençoe como pessoa. Pedimos pelo nosso irmão Paulo, que está viajando, pelo nosso irmão Marinho, e todos aqueles irmãos que estão viajando ou que estão enfermos. Que o Senhor os visite, que o Senhor os pastoreie, que o Senhor, ó Deus, os aconselhe. Nós te pedimos assim, e que em nós a palavra de Cristo habite e habite ricamente. Amém. É o que nós te pedimos assim, no nome santo de Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E amém. Deus abençoe e vamos cantar os parabéns.